Bom dia, pessoal. Estamos de volta depois de um certo tempo. A situação no Brasil continua caótica, sobretudo a partir do comportamento antiético, desrespeitoso e desproporcional dessa figura que ocupa a presidência da República nesse período, né, nesse momento. Que cada vez mais eu considero acertado a alcunha de Macunaína, que efetivamente se comporta como um herói sem nenhum caráter e com uma capacidade de articulação, uma capacidade retórica muito limitada, sobretudo a partir do ponto de vista das insanidades que ele profere a cada vez que abre a boca, não é? E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas hoje, tá bom? Eu peço licença para começarmos pela primeira, tá? Que diz respeito exatamente à pandemia, sobre a Covid-19. Abre aspas, do senhor Macunaína Messias. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia aqui. Todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Então, isso é uma observação absurda, não é? Desproporcional, conforme eu disse no início, e que mostra o caráter, a personalidade da pessoa que profere esse tipo que apresenta esse tipo de narrativa, sabe? É uma atitude que demonstra falta de caráter, não é falta de empatia, como diz os repórteres, enfim. É falta de caráter mesmo, sabe? É falta de decência, falta de educação, falta de princípios. Esse moço não tem nenhum princípio. Ele é uma Macunaína. Esse é o personagem adequado. O Mário de Andrade acertou em 1922. Nós temos uma Macunaína exatamente 98 anos depois. É um herói sem nenhum caráter, acompanhado por pessoas que também aparentemente apreciam, sabe, a ausência de caráter. Então essa é uma primeira das observações que eu queria fazer aqui. A segunda é quando ele vai falar a respeito, finalmente, da eleição do senhor Joe Biden para a presidência, e Kamala Harris para a presidência dos Estados Unidos, derrotando o ídolo dele. Ele é apaixonado, e aí eu não sei se esse amor ele é homoafetivo ou não, mas é uma paixão avassaladora, que ele nutre por aquele senhor ridículo também, Trump. Tá? E aí, abre aspas de novo para o senhor Messias. Tá? Ele vai dizer, só na diplomacia não dá. Depois que acabar a saliva, tem que pôr pólvora, tem que ter pólvora. Não precisa nem usar a pólvora, mas tem que saber que tem. Bom, é complicado você pensar numa situação dessa, porque tem que ter prova, tem que ter pólvora. Como assim? Sabe? Nós temos que ter pólvora, tá? Porque a frase ela é extremamente inoportuna, diplomaticamente inaceitável, e sobretudo quando vem de um senhor que ocupa o posto de presidente de uma nação como é o Brasil, sabe? Isso nos apequena no exterior, nos apequena ainda mais aos olhos do mundo, que estão nos observando e provavelmente vão produzir um conjunto inacreditável de charges, de documentários, de filmes sobre esse senhor. Que ele bem diz que não tem biografia, e não tem mesmo, sabe? Aliás, a biografia dele é uma das biografias mais vergonhosas
Provavelmente ele está no nível do Adolf Hitler, um pouco abaixo, inclusive. Tá? Eu vou voltar de novo a essa frase dele a respeito das eleições dos Estados Unidos da América, ou da eleição do agora presidente eleito Joe Biden e a sua vice Kamala Harris. Tá? Ele vai dizer assim: assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia do Estado dizer que, se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele levanta barreiras comerciais contra o Brasil. Continua o senhor Macunaína, né, num arrobo de valentia, sabe? Para esclarecer a sua bravata. E como é que podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia? Não dá não. Não é, Ernesto? Ele parece que está num botequinho, ou enfim, no final de tarde, domingo, no almoço, no quintal da casa dele, não é? Não é, Ernesto? Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. É quase como se fosse uma declaração de guerra que ele está fazendo aos Estados Unidos da América. Sabe, ainda bem que o Joe Biden é uma pessoa inteligente, é um homem extremamente sensato. Quem dera tivéssemos um presidente como ele do lado de cá, não é? Ele nem repercute esse tipo de fala, porque eles sabem que é fruto de uma figura folclórica, uma figura rocambolesca, uma figura absolutamente insignificante, que fica a vociferar esse tipo de bravata, esse tipo de insanidade, e nunca vai sair disso, da fala. Porque são só bravatas e nada mais, tá? Isso é algo que chama muito a atenção, não é? E essa fala dele sobre o povo que tem medo da Covid ser maricas, ou que tem uma visão mais atenta em relação à Covid, ser chamado de maricas, isso também é inaceitável a partir do ponto de vista dos brasileiros, mas pelo que a gente observa, não vai sair disso. Nós vamos ficar nisso o tempo inteiro, né? Porque essa coisa de dizer assim, temos que acabar com esse negócio acerca da pandemia, né? Pô, lamento os mortos, lamento, todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui será que esse senhor ele poderia, quando usar esse tipo de vocabulário, esse tipo de termo, ele poderia conceituar isso para nós? O que seria maricas na perspectiva desse Messias Macunaína, candidato ou herói sem nenhum caráter, candidato a herói sem nenhum caráter, com esse tipo de postura e com esse tipo de atitude, de comportamento, de retórica, de discurso, de narrativa. É uma narrativa bélica o tempo inteiro. E as bravatas, elas vão se expandindo. Primeiro eram bravatas internas, dirigidas aos componentes da mídia nacional. Agora já se transformou em bravatas dirigidas a países. Não é? Daqui um pouco ele vai dizer que vai explodir o mundo. Eu acho que tem outro termo que serve muito para esse senhor, entende? É fruto de um desenho animado, Pink Cérebro. Ele me lembra muito aquele desenho animado Pink Cérebro. Com essa ideia estapafúrdia, sabe? Esse desejo absolutamente insano de controlar tudo, de definir o rumo e a forma como as coisas devem acontecer. É uma obsessão, sabe? É literalmente essa obsessão desse senhor. E aí tem o Pink, né, e o cérebro, que é uma boa demonstração, uma boa ilustração disso, mas eu ainda fico com o Macunaína, Messias Macunaína, abre aspas, herói sem nenhum caráter. Autor, Mário de Andrade. Recorte cronológico, a década de 1920, mais especificamente 1922, que vai ser divulgado, sabe? Naquilo que nós chamamos de Semana de Arte Moderna no Brasil,
que você tem uma tentativa de se buscar a identidade do Brasil, a identidade do brasileiro. Quem é o brasileiro? E o brasileiro fica representado pelo Macunaíma. Sobretudo a nossa elite política, grande parte dela. São seres que têm obsessão pelo poder, por estar ocupando poder, obsessão pela riqueza, não é? Por ter acesso fácil à riqueza, e isso contamina. Aí você tem 40 pessoas sendo candidatas por uma vaga de vereador, é um número absolutamente extraordinário. Tá? Aí tem algumas observações que cabe a gente pensar aqui. Messias Macunaína, herói sem nenhum caráter, vírgula, entre a dinamite, né, a pólvora, a pandemia, né, a vitória e os maricas, o país de maricas. E eu ainda gostaria de saber o que é maricas, Pedro, como que ele conceitua, ou pelo menos definir maricas. Tá? E aí eu concluo, decência, ética e caráter em perspectiva. Bom, ética, as pessoas que estão ouvindo isso, mesmo aqueles que ainda apoiam ele, devem saber o que é ética, que são pessoas que também têm uma competência racional, a maioria acima dele, eu não sei como se segue, mas eu digo uma Macunaína desse, mas enfim. Tá? Caráter, bom, o caráter dele está muito evidenciado nas narrativas que ele produz e nesse tipo de insanidade obsessiva. Tá? E decência. Esse senhor não sabe o que é decência. Sabe, decência nos modos, decência no que se refere a uma série de princípios e valores que impõem um comportamento específico, que impõem uma maneira de se relacionar que é específica. Decência no sentido de se ter claríssimo, sabe? De se ter uma noção clara acerca de que meu direito vai até onde começa o direito do outro, e a partir dali é meu dever. Decência é de você ter humanidade, ter urbanidade, sabe? É decência no sentido de você respeitar o próximo, no sentido de você entender que você não é o centro do mundo, que todas as pessoas, não só do estado de Goiás, do país Brasil, do continente da América, americano ou do mundo, decência acerca da liberdade, decência acerca da igualdade, decência acerca do bom senso, sabe? É de você utilizar as palavras adequadamente, não ficar maltratando a língua portuguesa dessa maneira. E com agressões vis, sórdidas, a maioria de baixo calão, com um linguajar inadequado para você pensar uma presidência da República de qualquer país do planeta, mas enfim, tá? Então, a primeira questão que salta aos olhos é o não reconhecimento da vitória de Joe Biden e da Kamala Harris, não é? E o discurso, eu chamo a atenção para o discurso contundente de ambos, quando se foi projetada a vitória deles, que é assim que se diz nos Estados Unidos da América. Né? Os ataques injustificáveis à vacina da Coronavac, a vitória. Né? Ele diz que teve uma vitória porque a vacina foi suspensa. Durou 16 horas, isso já está novamente para o bem da humanidade avançando nos testes, não é? Mas ele vinha a público para falar disso. Isso é um assunto de Estado ou isso é um assunto pessoal? Porque ele diz que é uma vitória do Jair Bolsonaro. Faltou ele acrescentar, que ele tem que acrescentar, Macunaína. Sabe? Idêntico, a representação exata, perfeita do personagem criado por Mário de Andrade na década de 1920. Tá? Vitória. Qual a relevância disso, a não ser para você vomitar veneno? Ódio, para você gastar o tempo das pessoas e o tempo desse país
que não está sendo governado, sabe? O que ele faz é ficar ateando fogo, sabe? Provocando incêndio nos vários locais. Eu acho que ele está muito triste porque por conta do período chuvoso que vai chegando, então as queimadas na Amazônia e no Pantanal acabam sendo controladas naturalmente pela natureza, pela chuva. E aí ele quer continuar produzindo incêndios. E são esses incêndios, sabe? De cantar vitória sobre a Coronavac, a vacina chinesa, e que não é exclusivamente chinesa, que vai ser produzida também no Brasil, enfim. Ou dizer que tudo é pandemia, né? Que as pessoas são maricas por ficar perdendo tempo com isso, que todo mundo vai morrer. Ou falar de pólvora em relação aos Estados Unidos da América. Enfim, né? Brasil pariu país de maricas, né? Todo mundo vai morrer, tem que enfrentar de peito aberto. Pois é. É isso que o brasileiro está fazendo, senhor Macunaína, digníssimo ou excelentíssimo no termo que se usa no Congresso, que no sentido mais negativo da palavra, sabe? Isso poderia ser baixíssimo em termos morais, intelectuais e de princípios e valores, senhor Messias Macunaína, tá? De peito aberto, então, não é? Essas bravatas e essas inconsequências em relação aos Estados Unidos da América. E se algum presidente leva a sério isso? Ele já atacou o Macron acerca da esposa do Macron. Agora ataca os Estados Unidos da América. Na verdade, o ataque foi mais dirigido ao Joe Biden, mas também aos Estados Unidos da América. Usar pólvora. Quer dizer, isso é uma ameaça de colocar o exército? O exército ir lá e... Você não pode falar isso! Que vai levantar restrições comerciais. Vai, todo mundo sabe que vai. E a fúria dele, eu acho que deriva do fato de que o filho dele vai perder o mandato, provavelmente, e tomara que seja preso. Isso é algo que é uma das coisas que eu acho que deveria acontecer, tá? E talvez ele perca o mandato, da forma como as coisas estão indo. Mas principalmente porque o amor da vida dele, o Trump, não foi eleito e não vai ser eleito, não adianta ficar dando birrinha. Ele tem de vestir calça de adultos aqui também. O senhor Messias deveria vestir calça de adultos e agir como adulto. Porque é muito feio uma criança de quase 70 anos de idade. Uma pessoa agir como criança, com esse tipo de atitude absolutamente infantilizada. Que não é uma questão de uma baixa competência cognitiva, que é óbvio isso, né? Porque eu vou estar ofendendo as pessoas que têm alguma dificuldade. Mas é uma questão de infantilidade mesmo, de insanidade, necessidade de tratamento psiquiátrico, não psicológico, psiquiátrico. Tá? A ideia da ética, do caráter e da decência, isso ficou muito explícito no discurso da vitória, que eles chamam da vitória nos Estados Unidos da América, da Kamala Harris, decência. Sabe, eu acho que o Brasil precisava, e os brasileiros de uma maneira geral, de agir decentemente, de considerar a importância de um comportamento decente para a sustentabilidade, sabe? Para a harmonia e para o equilíbrio social de um país como das dimensões do Brasil. Decência. Que seguramente esse senhor não sabe o que isso significa, porque ele com certeza é contra a decência. Se alguém falar que é decente, ele fala tem de prender. Assim como alguém que é antifascista deveria ser vigiado. São tantas as insanidades que você precisaria de umas 5, 6 horas para listá-las aqui. E são provas que estão gravadas, estão disponíveis para todo mundo. Tá? E quando ele fala sobre a vacina suspensa da Coronavac, o que salta aos olhos é que ele está festejando um suicídio. O jovem que morreu, a pessoa que morreu, ele se suicidou. Pelas razões que não vêm ao caso, é lamentável tudo isso, sabe? Mas é lamentável nossas condolências aos parentes e assim e nosso pedido a toda a população que não resolvam as coisas tirando a sua própria vida, sabe? Busquem uma solução para os problemas que se apresentam diante de você.
E a nossa condenação a esse tipo de coisa. Como que você festeja a morte, o suicídio de um indivíduo, de um ser humano, de uma pessoa, de um conterrâneo, de um cidadão brasileiro que se suicidou por razões que não vêm ao caso aqui? Então, isso tudo porque ele é um ser, o senhor Macunaíma é um ser extremamente egocêntrico, como todos os macunaínas. Egocêntrico, é só ver o mundo a partir dele mesmo, é etnocêntrico. Ele não tem noção do que é decência ou do que seria autoridade. Ele não suporta a diversidade social, a diversidade cultural, a diversidade étnica do nosso país. Ele não suporta isso. É um fascista. A forma de agir está muito mais próxima de Adolf Hitler do que jamais esteve o Getúlio Vargas. E nós, os profissionais de história, sabemos disso. Aliás, a homologação, a regulamentação da profissão de historiador, ele não aceitou, vetou totalmente, e o Congresso impôs. Então, nós existimos como profissão por causa do Congresso. E ele reconheceu porque não tinha outra forma de agir em função do sistema de pesos e contrapesos que nós temos aqui, dos três poderes, e particularmente das relações entre executivo e legislativo, ou Congresso Nacional. Tá? Aí eu fico pensando, como que a gente classifica a falta de decência, porque ele não tem decência, esse senhor, né? É insanidade? É um déficit intelectual? Ou é grosseria, arrogância e inconsequência puramente? É difícil de responder essa pergunta. Acho que fica a provocação para quem vier a assistir esse vídeo. Tá? O que nós temos, na verdade, é uma sucessão inacreditável de crimes contra a democracia, contra os brasileiros, contra a diplomacia, sabe? Levantando muros para a sociedade brasileira em relação ao intercâmbio comercial, ao intercâmbio cultural, que ele não sabe o que é isso, é um intercâmbio intelectual. Fronteiras vão se fechar para o Brasil da forma como se tem esse tipo de comportamento. O número 1 dos conservadores já caiu nos Estados Unidos. Vamos ver quando os outros, circuladores, conservadores não, me desculpem, de fascistas insanos, lunáticos e macunaínicos. O primeiro já caiu. Né? Eu imagino que ele vai sair de lá arrastado de dentro da Casa Branca, mas vai sair. Assim como aqui também vai chegar o momento desse que está aqui também. Tá? Bom, é uma sucessão inacreditável de crimes, né? É uma demonstração inequívoca da falta absoluta de decência do senhor Messias Macunaíma. Nenhuma decência no comportamento, nas atitudes, ele não tem nenhuma decência, não apresenta nenhum valor, nenhum princípio aceitado a partir do ponto de vista de uma democracia, aceitável a partir do ponto de vista da vivência social, da sociabilidade de um povo, de um país. Tá? Isso tem que ser dito e repetido várias vezes. Eis que surge no cenário brasileiro Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, sabe? Ele está ilustrado. Temos de fazer um filme sobre isso. Espero que alguém que tenha condições para isso e talento para isso faça um filme sobre isso, sabe? E o título tem que ser Macunaíma, 98 anos depois. Eis que materializa-se o personagem de Mário de Andrade. E como presidente do Brasil, não é? Bom, de qualquer maneira, fica, uma vez mais, já falei isso tantas vezes aqui, o nosso questionamento ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Até que o Rodrigo Maia tentou responder, não é? Mas ele está saindo. Deve subir, chegar à presidência da Câmara outra pessoa, outro deputado, enfim. Até quando? E para vocês que porventura vierem a assistir a esse vídeo, até quando? Quando que as pessoas vão se sentir
incomodadas com a falta de decência, com a falta de decoro, com a falta de educação, com a falta de bom senso, indignadas com essas atitudes fascistas de um pseudo-governante, que, na verdade, ele é a representação materializada, repito, do personagem criado por Mário de Andrade na década de 1920, 98 anos, 99 quase, né? Macunaína, o herói sem nenhum caráter. Ei-lo para todos vocês. E eis que eu pergunto mais uma vez, até quando? E a decência? Tenha um bom dia.